Célia Godoy, doutora em educação, mestre em psicologia social, pós-graduada em metodologia e didática do ensino superior, especialista em supervisão escolar, em orientação educacional e em recursos humanos, pedagoga, consultora em educação. Que tal? E eu tô vendo a professora Celinha aqui, que eu vou chamar, e ela tá linda em 2 câmeras. Ela tá assim total uma youtuber. Menina, tem tanta câmera. Boa noite, Tudo querida. lindo. Gente, eu tô vendo aqui embaixo a professora Celinha em mais de uma câmera, tudo. Eu falei, mas virou uma professora Celinha influencer mesmo, né? Fechei. Agora ela está ali, ó, com tudo. Fechei. Sempre. Meninas, boa noite. Boa noite, Isa. Boa noite, prof. Tudo bem com vocês? Olha, estou assim encantada desde ontem ter colado aqui. Não fazendo avaliação dos meus parceiros, mas fazendo considerações sobre a fala de cada um por uma vertente, por um caminho, coisa linda, muito aprendizado, e esse é o nosso destino, a nossa trajetória é contida dessa forma, né? Ela se faz nesse aprendizado permanente. Então, gratidão a você, ao Instituto Casagrande, aos irmãos Renato e Ronaldo, e a vocês, participantes aqui do chat, meu muito boa noite, sintam-se muito acolhidos, e é uma honra estar aqui com vocês hoje, falando junto aos meus pares, que são os nossos educadores, né, os nossos queridos professores. E vou colocar aqui, professora Celinha, os slides, e já vou sair daqui para que você possa aproveitar e fazer aquela aula que nós adoramos. Então, tá bom, minha querida, muito obrigada. Então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E, na verdade, hoje a fala do professor Carlos, eu anotei várias coisas também, como a Isa, né? Eu achei muito interessante o ponto de vista que ele traz sobre a questão do acerto, desacerto e do erro. E, na realidade, o tema de hoje, ele trata das múltiplas inteligências, a importância de nós, enquanto educadores, reconhecermos, desenvolvermos e avaliarmos diversas habilidades nos estudantes. Porém, ao longo dessa minha trajetória, gente, 51 anos de educação, eu fui aprendendo, e eu costumo normalmente dizer que os meninos moram em mim, os meus estudantes moram em mim. Por quê? Porque por meio deles, através deles, eu consegui efetivamente fazer uma educação capaz de acolher, de não julgar e principalmente de olhar o melhor de cada um. Então, este tema, ele vem complementando, me desculpa, professor Carlos, mas é a ideia que me surgiu, a sua própria fala, de quanto nós, né, historicamente, somos reféns do ensino tradicional, da forma de atuação. Então, professora Celinha Godoy está aqui de coração aberto, trazendo algumas sugestões para vocês. Nada como crítica, muito menos como ideal, apenas como possibilidades, porque se nós aprendemos com os educandos, se aprendemos com nossos pares, é porque estamos abertos para revisitar as nossas ações, os nossos pensamentos e, sobretudo, a maneira que estamos construindo a nossa trajetória. Ao longo desse caminho todo, fui construindo novas ações, revisitando os papéis e, principalmente, com a grande intenção de olhar para cada menino e descobrir em cada um as suas possibilidades, aquilo que ele tem de melhor. Gardner, quando ele constrói a teoria das inteligências múltiplas, foi uma grande revolução. Por quê? Porque ele
condenava que só a matemática e a língua fosse privilegiada, e que existe em cada um de nós 1000 possibilidades de ações, de pensamentos, de gestos, de atitudes. Então, a época que vivemos agora traz para cada um de nós um outro olhar, uma nova possibilidade, por meio da teoria de Gardner. Em primeiro lugar, eu vou deixar já, porque depois não dá tempo, os contatos da professora Celinha. Vamos passando, peraí. Vamos lá, passando. Eu estou deixando os contatos, se vocês quiserem seguir a prof, é no Instituto Célia Godoy. Então, eu começo essa noite com muita alegria com este pensamento de Gardner. Uma escola centrada no indivíduo deve ser rica em avaliações de habilidades e tendências individuais. Então, esta frase norteia a nossa fala de hoje. O que pensamos sobre isto? Que, como já foi dito ontem e hoje, o mesmo padrão, a mesma janela, a mesma paisagem, o mesmo olhar. Mas nós não podemos nos esquecer que não é nossa culpa enquanto professor, e nem é o nosso papel buscar culpados. É o sistema, a forma que o currículo está dentro de uma grade, é a BNCC. Não estamos procurando culpados. Trago hoje apenas algumas sugestões para que as avaliações, por meio de habilidades, sejam uma prática eficaz na escola. Vejam, há muitos anos atrás, antes da BNCC, escrevi esse livro chamado Avaliação Nossa de Cada Dia, para fazer uma referência ao Pai Nosso de cada dia, ao Pão Nosso de cada dia. Então, aqui, neste livro, tem mais de 200 exemplos de avaliações por habilidades. E vem tratando de Piaget, de Vygotsky, de uma série de questões. Eu fui convidada agora para reescrever, atualizar e modernizar este livro. Então, esta é uma fala antiga, não é, gente? É uma fala que vem de muito tempo atrás. E o que eu trago, principalmente? As inteligências que nós temos em nós, e elas estão em nossa mente, em nosso cérebro, e que precisam ser olhadas para que possamos promover a inclusão, para que possamos olhar para o menino e perceber que, embora ele não saiba fazer uma operação, ele tem habilidades para a música, para as questões espaciais. Então, a sugestão de hoje é: cada menino que você tem, cada estudante, cada um deles consegue aprender. Todos nós aprendemos. Mas qual é o nosso papel? É olhar para cada um desses meninos e perceber, potencializar, reconhecer o que ele faz de melhor. Quais são as maiores habilidades que ele já dispõe? Então, temos aqui a intrapessoal, interpessoal, linguística, espacial, e é com este olhar que caminhamos. Ou seja, só que tem um detalhe: para que eu possa reconhecer, sentir, perceber as habilidades ou as inteligências, como referencia Gardner, eu primeiro preciso saber quais são as minhas enquanto professor. Exemplo, aqui no chat, vocês gostam do quê? Vocês gostam de fazer caminhada, de cuidar de animais, de plantinhas, vocês gostam de ler, de dançar.
Então, essas potencialidades, essas habilidades, elas devem compor a avaliação. Exemplo, um professor de geografia, além da localização no mapa, quanto esse menino é capaz de falar, de expressar o que aprendeu, quanto esse menino é capaz de cantar, dançar, se envolver e mostrar para o professor o aprendizado conquistado nas suas diferentes inteligências. A inteligência é uma só que ela se manifesta em nós por meio de diferentes formas. E esse é o nosso papel. A inteligência, por exemplo, intrapessoal, quanto hoje os meninos precisamos trabalhar na escola com o autoconhecimento, autoestima. Muitos estudantes que vêm passando por dificuldades, tudo isto é um motivo para que as aulas, essa proximidade, este acolhimento, essa criação de vínculos, faz com que este menino se autoconheça, perceba suas atitudes, assim como os combinados, as regras que ele vai seguir. Na realidade, ontem eu vi a Marta Helvas também, o espetáculo, o professor Vasco, todos lindos. Então, esta inteligência intrapessoal, ela pode ser uma grande barreira para a efetiva aprendizagem. Não é a resposta da prova que eu estou dizendo. Se você tem uma criança que não se estima, que tem dificuldades, que não se conhece o suficiente, tudo isto na avaliação, que deve ser processual, contínua, formativa, irá aparecer. Então, vejam, as habilidades são aquelas, e as características, como que você reconhece este menino que já tem ou ainda não possui uma inteligência intrapessoal, interior? Ela tem um raciocínio lógico super ágil, ela é persistente, elas tentam diversas vezes, nunca desistem, rendem mais trabalhando sozinhos. Então, quando você faz um trabalho em grupo, quando você coloca um menino para pensar, você pode observar. Existe uma escola aqui em São Paulo que já tem o mapa da sala de aula, dispondo para cada menino as maiores inteligências ou habilidades. E, em vermelho, um alerta como as habilidades necessárias para serem desenvolvidas. Então, vamos imaginar que você tem um menino triste, um menino com autoestima baixa, um menino que não gosta de si mesmo. É preciso trabalhar para que ele aprenda, para que ele compreenda a importância que ele tem. Então, o professor de história, de geografia, de matemática, todos precisam olhar para esta criança e perceber quem é esse ser humano que está conosco. E vejam, o que eu posso trabalhar desde a educação infantil? Fazer o mapeamento do corpo, confeccionar livro, eu gosto muito de portfólio, sobre os gostos, os sabores, isso é Paulo Freire, o que ele gosta, o que ele mais... Qual é o sonho? O professor Carlos acabou de falar sobre isso. Qual é o sonho desse menino? É trabalhar com yoga, com atividades relaxantes no início da aula, visualização em espelhos, enfim, uma infinidade de possibilidades. É preciso que nós, primeiro, que a gente olhe para dentro, para perceber se a nossa inteligência intrapessoal, as habilidades de autoconhecimento, autoestima, autoconceito, estão em dia. E depois trabalhar com os meninos, porque faz toda a diferença. Meninos tristes, acabrunhados, meninos sofridos, aprendem menos. Sem vínculo, menos ainda. Então, a inteligência intrapessoal é fundamental nos dias de hoje. O que mais?
temos também, aqui eu trouxe um exemplo, ó, de mapeamento de corpo. Aqui, a criança se reconhecendo, se gostando, se vendo, isso é imprescindível. Eu vou em muitas escolas fazendo assessoria, mentoria, e raramente encontro espelhos nos banheiros. E é muito importante que tenha também na sala de aula. Lógico que não numa posição baixa, porque senão eles podem bater, quebrar. Mas é imprescindível que haja, para que haja esse reconhecimento. Hoje em dia também, no início das aulas, tem muitas pessoas, muitos educadores têm trabalhado com o yoga, com alguns passos, movimentos do yoga. E assim, infinitamente, pote dos sonhos, pote dos sentimentos, para que a saúde mental dessa criança esteja bem e a nossa também, não é isso? Bem, a inteligência já interpessoal, a inteligência das relações, dos afetos, das crianças que têm um dinamismo para fazer amizade, que são envolventes, que são meninos que adoram conversar, que adoram fazer amizade. Só que essa inteligência, ela não é conquistada só na escola, ela não nasce na escola, ela vem lá da família, desse acolhimento, desse diálogo interativo com a família, com os pais, porque ela nasce no seio familiar. Essa inteligência interpessoal, onde o menino se sente valorizado, onde ele tem um papel efetivo. Então, é muito importante também trabalharmos com as famílias. Vejam, quais são as características dessas crianças. São crianças falantes, que adoram viver rodeados. Você vai falar de um evento, eles dizem, eu vou, eu faço. Adoram ser ajudantes do professor, gostam de jogos cooperativos, interativos, e demonstram já, desde o início, características de liderança. Tem uma voz ativa, ele elege os meninos, e, principalmente, o que eu preciso trabalhar e avaliar no meu estudante. Gente, eu estou falando de uma avaliação de um ser humano, como ele sente, como ele pensa, como ele estima, como ele se relaciona. Eu não estou falando de conteúdo conceitual, procedimental, mas eu estou falando de atitudinal, que está lá na BNCC também. Então, vejam, projetos em grupo, aulas expositivas, eles gostam de ouvir, trabalhos, pesquisas, entrevistas. Isto é para ser avaliado? Sim. A avaliação não é num papel ou num tablet. A avaliação é a postura dele, o envolvimento dele com o mundo que o cerca. São jovens, são crianças que estão sempre envolvidos em relações, fazendo amizades, defendendo amigos e criando uma perspectiva de amorosidade com o outro. Celinha, mas isso pode ser avaliado? Sim, isto pode. Por quê? Porque uma criança que não tem ainda essa habilidade, essa inteligência interpessoal, ele precisa ser convocado, ele precisa ser convidado a fazer parte, para que ele se sinta pertencente, para que ele se sinta convidado a fazer parte. Ele tem que ser resgatado, é preciso esse olhar de cuidado. Muitas crianças são isoladas na escola, eles não se relacionam bem, às vezes no recreio eu observo, e o que eu vejo, gente? Vejo crianças lá no cantinho, crianças sem amigos. Então, o papel da escola, Paulo Freire já dizia, a escola é lugar de gente, lugar de fazer amigos. Então, é muito importante, porque assim
a intrapessoal será melhor construída, quando ele se sente envolvido, amigo. Mas, Celinha, eu sou professor de história, o que tem a ver? Muito a ver. Você pode pedir um trabalho em grupo, mas ele pode ser rejeitado no grupo. Então, é preciso que a gente consiga construir momentos de empatia, de envolvimento, de cooperação para ele se relacionar com os amigos. Então, vejam, aqui tem milhões, né, de possibilidades. Vivências lúdicas, pedagogia de projetos, combinados de regras, atividades em conjunto. O boneco amigo, eu gosto muito, é o mascote da educação infantil, que vai para casa, a família cuida junto, fica no final de semana. Isso ajuda muito nesse trabalho da relação interpessoal. Desenho, pintura compartilhado, ter um animal de estimação, enfim, fazer troca de brinquedos, somente na educação infantil, que o egocentrismo ainda é muito presente. Então, isto tem a ver com avaliação? Tem a ver com avaliação, porque eu não posso avaliar, já foi dito isso, eu não quero repetir, já foi dito que avaliar não é uma prova, não é um conceito, já sabemos, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sentir, eu tenho que perceber, eu tenho que reconhecer os avanços, as conquistas, e tenho principalmente que colaborar, que cooperar para que este menino faça da sua trajetória escolar um motivo de alegria, de conquista e de reconhecimento do seu valor. Então, eu posso, sim, perceber, avaliar e oportunizar, construir atividades que sejam efetivamente lindas. Então, fazer trabalho em grupo, fazer um desenho compartilhado, sempre buscando uma pintura em grupo, sempre buscando integrar as pessoas. Dessa forma, gente, olha aqui, ó, as crianças brincando de faz de conta, para aprender a cooperar, a ter empatia. Isto é avaliado, Celinha? Sim, as habilidades podem ser avaliadas, porque você pode ter um menino com esta dificuldade, mas você pode ter um menino cuja habilidade espacial seja fenomenal. Crianças que desenham maravilhosamente bem. Então, o nosso olhar é muito importante. A corporal sinestésica, não sei meu tempo, a corporal sinestésica, por exemplo, ela nós aprendemos com o corpo, é a corporeidade, né, gente? Então, as habilidades quais são? Eles usam o corpo para expressar, para resolver problemas. Muitas crianças têm essa habilidade muito presente, e as que não têm, que estão no cantinho, estão sentadinhas, precisam se manifestar, e o nosso papel é potencializar. Então, quais são as características desses meninos? Aprendem mais, manipulando. Então, eu costumo dizer que a mão na massa vai até o ensino médio. Para sair da memória curta, eu preciso que ele mexa, que ele manipule. Então, a inteligência corporal sinestésica, onde o menino sente, é preciso. Então, prova de geografia, prova de filosofia, de história, seja o que for, ou uma avaliação, precisa ter um momento em que os meninos consigam levantar, colocar a mão na massa, construir algo para entregar. Em que idade? Em todas. Em todas. Essas crianças, por exemplo, não conseguem ficar parados. E a gente olha e diz, TDAH. Não, nem sempre. Ele pode ter uma inteligência assoberbada e ele precisa do movimento e da sinestesia, mexer para aprender, construir e fazer todo o seu trabalho
de aprendizado. O que eu posso fazer? Mímica, gesto, corrida, brincadeiras funcionais, de faz de conta, brincando de casinha, fazendo livros, expressando movimentos corporais, enfim, circuitos diferenciados, visitas a museus, enfim, todo um trabalho. Aqui eu trouxe o professor fazendo um movimento ali de coordenação, meninos aprendendo a equilibrar e tal, isso tudo está na BNCC também. Mexer o corpo, construir rodas. Eu gosto muito da aula de linha montessoriana, então são exemplos. Eu não sei se dá tempo de falar mais, acho que eu tenho meia horinha. Então, dá vejam. Tempo ainda, prof, pode usar mais 10 minutinhos. Ah, que bom. O chat está quietinho, gente, meu Deus. Quietinho nada, gente, está cheio de participação aqui. Mas elas estão adorando, porque tem um monte de exemplos bem práticos, prof, então pode mandar ver que está todo mundo tomando nota e falando, é isso, é bem isso que a gente precisa. Ai, que bonitinhas, muito obrigada, viu, gente? Então, vejam, o que eu vou só reforçar. Obrigada, Isa. O que eu estou trazendo, gente, é assim, é uma visão holística de avaliação. É uma visão que enxerga o outro naquilo que ele tem, naquilo que ele pode, naquilo que ele já conseguiu, não criticando o que ele ainda não aprendeu, mas promovendo atividades valorosas, exitosas, para que ele se integre, para que ele aprenda. E eu também posso. Vamos imaginar, eu tenho 30 crianças, 5 têm uma habilidade linguística, 8 corporal sinestésica, 9 outra qualquer inteligência, um par com o outro, num sistema de colaboração mútua. Não que ele vai trabalhar a dificuldade, mas ele vai trabalhar a possibilidade deste menino ir além. Se vocês perguntarem para mim, Celinha, qual é a sua pior inteligência? Eu digo, não é pior, ela só ainda está em processo. É essa aqui, a espacial. Eu consigo me perder com o Waze, eu consigo brigar com o Waze. O Waze manda virar de um lado, eu digo, mas não é aqui, é lá. Entenderam, gente? Então, eu tenho esta dificuldade. Eu tenho também na lógico-matemática. Por quê? Porque na minha escolaridade, na minha escolarização, os professores acabaram comigo. Eles não acreditaram em mim. Teve uma professora que disse, ainda bem que não tem mais orelha de burro, senão eu ia colocar em você, Celinha. Então, percebem que a nossa fala, a nossa conduta, o nosso olhar não amoroso não cria traumas, porque eu não tenho trauma, mas isso é uma marca, tem uma marca, não é um estigma, mas é uma marca. Então, vejam, não é porque eu não gosto ou não sei matemática que eu também não tenho valor. Não é porque você, professor, tem uma dificuldade intrapessoal de não autoconhecimento, não é por isso que você não tem valor. Você tem valor. Cada um de nós tem o seu valor. E isto é avaliar de maneira holística uma criança, com todas as suas formas de expressão, com todas as suas possibilidades. E o que eu faço com os meninos que ainda não têm? Eu procuro potencializar. Nem todos serão escritores. Alguns serão cantores e está tudo bem. Outros serão bailarinos. Está maravilhoso. A obsessão obsessiva, a obsessão gigantesca pelo vestibular, pela prova, pela nota, tem nos dado transtornos mentais, gente. Então, eu estou pensando numa escola que reconhece o melhor de cada um e que
essa avaliação holística. O meu menino, não é que eu vou pegar as competências e dividir pelo número delas e dar uma nota. Não, mas eu tenho que reconhecer o que ele consegue, o que ele já sabe. Então, a inteligência espacial, as habilidades, gente, são incríveis, né? Percepção de forma de um objeto é o núcleo central. Olha para o objeto, consegue abstrair e reconhecer, representar. Então, ele percebe detalhes, o quadro está torto. Ele percebe nuances do mundo físico, a posição dos objetos, percepção do... Olha, que tinha uma árvore, a árvore sumiu, transformações que o espaço sofre. Então, vejam, tudo isso, vocês devem ter muitos meninos lá. Características, como... Deixa eu ver se eu falei as habilidades. Falei. As características... Não falei, não. Falei. Então, vamos lá. Características dessas crianças. Eles usam mapas com facilidade, se localizam, geralmente não batem em carteiras, eles desenham divinamente bem, são incríveis com desenho, montam um quebra-cabeça com uma facilidade incrível. Ele consegue antecipar jogadas em jogos de tabuleiro, xadrez, etc. Geralmente são os artistas plásticos, né? E são extremamente observadores. Na realidade, se fôssemos pensar em estilos de aprendizagem, eles seriam visuais, altamente visuais. Então, veja, o que eu posso construir com eles? Fundamental, mapa conceitual e mapa mental, desde a educação infantil. Então, por exemplo, na educação infantil, eu construo mapa mental com um copo d'água. Ao redor dele, eu coloco tudo o que faz alusão ou desrespeito à água. Posso trazer um patinho, eu posso construir um mapa com objetos concretos. Então, é muito importante, porque isto ajuda na memorização e na atenção da criança, que Marta ontem colocou divinamente. Posso pedir, solicitar ilustração de histórias, utilizar multimídias, para que ele fale sobre o que aprendeu, mostrando as evidências das suas conquistas. Então, é muito importante esta habilidade. Organização de gráficos, blocos lógicos, principalmente, dá uma olhadinha na BNCC, que traz à tona a questão do tamanho, da cor, do peso, da medida, principalmente a questão da classificação e da seriação, que precisam ser trabalhadas, porque é o modo que o mundo se organiza, não é? Então, trazer mapa, trazer jogos de encaixe, desenho de vivências, modelagem, jogos de estratégia, carrinhos de rolimã, sucata, aula de linha de novo. Você tem que observar, identificar se esta criança tem essas habilidades, se ela tem essa inteligência espacial, porque faz parte do aprendizado. Então, trouxe algumas sugestões aqui, ó, a criança desenhando, né? Ela é novinha, mas tem já uma estrutura de desenho capaz ali, ela já está na fase pré-esquema 2, então é uma criança com inteligência espacial. Trabalhar muito com mapa mental e mapa conceitual. Gente, por que não pedir para o seu menino fazer um mapa do aprendizado sobre relevo? Isto é uma prova incrível, incrível. Aliás, você pode dividir, vamos voltar para a prova.
A sua prova pode ter uma questão da língua, linguística, ela pode ter para discriminar formas espacial, pode ter também um mapa mental. Gente, olha isto, é uma prova libertadora. Libertadora. Ela não vem atrelada a fatos e a meros conceitos. Ela traz a possibilidade de pensar, de refletir sobre o aprendizado. Evidente que tem crianças que não farão X questão, mas ele terá em algum momento, ele vai manifestar o seu conhecimento, seja em qual habilidade ou qual inteligência for. Nenhuma é menor do que a outra. Todas estão no mesmo nível, no mesmo patamar, não é isto? Aqui, olha, trabalhar com trilhas, com N coisas. E, vejam, são crianças que precisam, quando você fala em TDAH e ele sai correndo, você tem que ter um canto para que ele faça desse espaço um momento ali de foco. Então, prestem atenção, inteligência espacial é fantástica, sem ela não temos direção, sem ela não nos movemos pelo mundo, né? Trabalhar com encaixes, trabalhar com caixas de papelão, enfim. E aí a lógico-matemática, rapidinho, porque eu estou vencendo o meu tempo. Lógico-matemática, a minha grande diferença, né? Quais são as habilidades principais? É facilidade de resolver problemas e hoje, a meu ver, a resolução de problemas é o grande insight para a mudança da escola. Quando você dá uma situação, problema, e pede para... Não dê opinião. Dê sua opinião. Não, nunca peça isto. Mas você vai pedir para que ele resolva uma situação onde tem contexto, cenário, onde tem pessoas envolvidas. Então, é uma pessoa que usa muito a razão e tem um raciocínio muito dedutivo e indutivo. Ou seja, ele pensa, revisita, reconstrói e avalia, dando resultados. Não é só as 4 operações, viu, gente? E não é resolução de problema da mamãe foi à feira, é resolução de problemas para a vida, porque a vida requer de cada um de nós que sempre estejamos resolvendo problemas diários. Algumas pessoas dizem, estou matando um leão por dia. Eu digo, não, estou simplesmente olhando para um desafio com amor e carinho, porque esse desafio me fará melhor, me fará maior. E eu sinto que hoje a inteligência lógico-matemática, embora o sistema vai cobrar 1000 coisas, que ela precisa ser desenvolvida por meio de brincadeiras, de jogos, e, inclusive, lá nos anos finais do ensino fundamental, que ela seja revisitada para questões também sinestésicas. Vejam, as crianças e os jovens cada vez mais estão abstraindo menos. É preciso que haja concretude, que haja ação concreta, que ele possa manipular, construir. Então, o que a gente percebe é que esses meninos, eles amam tudo que esteja relacionado a números, adoram jogos, têm um raciocínio muito veloz, muito rápido, eles amam colecionar objetos, têm noção de quantidade por abstração, não precisa fazer pauzinho para ver a numeração, que número deu. O que você pode trabalhar? Projetos onde os meninos possam organizar e classificar coisas e objetos. Existe uma diferença muito grande entre discriminação visual e classificação. A classificação é quando eu abro um guarda-roupa e eu percebo que a pessoa linda organizou toda a sua roupinha, partindo do branco, off-white, amarelo claro, blá, blá. Isso é uma classificação interna,
ela é sempre interna. A discriminação é externa. Celinha, pegue uma lapiseira roxa. Está aqui. Celinha, organize este material. A professora não dá o critério. Isso é uma defasagem da escola hoje. Por isso, muitas crianças não saem tão bem. Então, sudoku, ábaco, xadrez, organização de gráficos. Hoje o Google faz isso em um segundo. A inteligência artificial também pode colaborar, desde que a gente tenha a inteligência linguística para fazer boas perguntas e saber argumentar com ela. Então, trabalhar com desafios, encontre o número que falta. Alguém sabe? Eu estou sem tempo, senão eu ia esperar vocês resolverem. Depois eu vou deixar os slides lá no meu Instagram e vocês vão responder essa questão. Muito bem. Trabalhar com Tangram. Existem alguns materiais que são extraordinários, como ábaco, material dourado, Tangram. Eu sou encantada com Tangram. Então, é preciso resgatar. Mas os adultos, os mais velhos também, por que não? É sempre tempo de revisitar, né, alguns elementos, alguns instrumentos avaliativos. Trabalhar com quebra-cabeça, com jogos de tabuleiro, para os maiores também, porque eu, Celinha, acredito, sinceramente, e eu tenho a esperança, por isso que eu estou até muito feliz. Eu ganhei o troféu Malala por levar esperança. Eu acredito piamente, gente, piamente, que é tempo, sim, de fazer uma educação, não que ela seja light ou facilitadora, não é isso, mas que o ambiente escolar seja altamente favorável para que as crianças tenham o prazer de aprender e a alegria de pensar. E não seja... Nós, enquanto professores, não sejamos apenas reféns das páginas de um sistema de ensino, que a gente não seja refém de um horário de 50 minutos onde não aprendemos absolutamente nada. Talvez, eu não sei se eu vou ter tempo para ver, porque eu vou fazer 70 anos este ano, mas o que eu acredito é na possibilidade desse novo olhar, dessa quebra de paradigmas, onde a avaliação holística, por meio dessa teoria de Gardner, possibilite que eu enxergue em cada um o que ele tem de melhor. Pare e pensa, quando você pegar a sua sala, olha para o menino e diz qual é a inteligência que ele se destaca, que ele já dispõe. Tenta pensar nisso, depois vocês me contam, tá bom? Trabalhar com sequenciação, com modelos, com sucatas, enfim. Trabalhar, isso eu amo demais, eu chamo de matemática funcional. Trabalhar o livro do cotidiano. Então, o número do calçado, da camiseta, da altura, as marcas do relógio, a temperatura, os materiais diversos, as cores dos alimentos, tudo isso ajuda, colabora para o desenvolvimento de uma boa matemática. E aí a musical, que é maravilhosa e que não é valorizada, mas para mim é de uma sensibilidade e de uma leveza, e tudo bem, se ele não está sabendo ainda fazer esta conta de divisão, mas ele sabe cantar, ele tem harmonia, ele consegue reconhecer os sons, é maravilhoso, ele vai aprendendo. O problema é que ele tem que chegar a um lugar no final do ano, e este lugar não é diferente para cada um, ele é igual para todos, e isso não existe mais. Não é que o menino tem que estar num nível assim, não, isso não existe mais, gente. Uma escola inclusiva, uma escola amorosa, uma escola dedicada, ela é libertada dessas amarras que nos aprisionam. Então, as habilidades, apreciar, compor, reproduzir peças musicais, reconhecer diferenças de sons,
trabalhar com essa sonorização na escola, trabalhar com esses meninos, a discriminação sonora, trabalhar com paisagens sonoras, tudo. Tem crianças que começam a cantar e ele canta mais uma vez, professor, e de novo. E por que a aula? Por que a aula de física não pode começar com uma música? Será que eu tenho meninos com inteligência musical no 9º ano, por exemplo? Não sei. Então, eles têm ouvido muito sensível e amam música, adoram fones de ouvido. O que eu posso fazer? Projetos para criação de trabalhos, bandinha desde a educação infantil, karaokê na hora do recreio, um coral maravilhoso na escola. Então, são oportunidades para todos os meninos, né? Trabalhar com paisagem sonora. O que tem que fazendo barulho aqui? O que vocês enxergam aqui? Enxergamos pipas que estão ao vento. Enxergamos o barquinho e as ondas do mar. Então, trabalhar para que haja esse despertar, trabalhar com a música. Eu tenho uma netinha de 10 anos, disse, vovó, agora eu vou entrar para a música, estou fazendo violão. Ela já tentou umas 10 coisas e ela sai. Eu vou ver, depois eu conto para vocês o que ela decidiu. Trabalhar é que não dá tempo. Esse trabalho é lindo, mas depois eu mando o vídeo para vocês, que não dá tempo de passar, uma peninha. Eu trabalho aqui a linguagem, a inteligência corporal, musical e espacial. Não dá tempo. Desculpa. Trabalhar com sons da natureza, está indisponível, já deixei zerado. E o estilo linguístico, que é a inteligência linguística, da oralidade, da fala, da capacidade que nós temos de nos comunicarmos. Eu digo argumentar, segundo Perrenot, por exemplo, é argumentar para convencer. Todos nós que estamos vindo aqui nesse congresso maravilhoso, eu falo por mim e pelos colegas, eu tenho certeza que ninguém quer mudar sua cabeça, ninguém quer fazer você pensar diferente. A meu ver, eu estou aqui para trazer uma outra ideia. E se você sair desse minuto comigo, olhar para o seu menino e falar, deixa eu ver o que a Celinha pediu para fazer, nossa, o Joãozinho, olha, ele tem essa habilidade fantástica, essa inteligência, e o fulano também. Então, perceber, e a sua avaliação, ela tem que apresentar esta forma de leitura que você efetua. Então, a capacidade de comunicação, e aí pode ser por gestos, pode ser por palavras, né? Tem muita facilidade para aprender idiomas, para comunicar suas ideias. E assim, quais são as características? Adoram ler, adoram contar histórias, tem uma super fluência verbal. A gente vê no Instagram, muita gente, às vezes, até sem conhecimento, mas que fala tão bonito, e se emocionam, e tem bilhões de seguidores. Por quê? Porque tem uma inteligência linguística extraordinária. Mas é preciso que, por exemplo, história, ela faça na aula de história, lá no ensino médio, que este menino verbalize, que ele conte, que ele expresse, que ele comunique, que ele argumente através de um debate, através de um fórum. Então, é para a vida toda, porque sempre e mais estaremos aprendendo. Não é isso, gente? Então, projetos literários, trabalhar com uma escola Waldorf, que todos os dias de manhã recitam poemas, e todos os dias um livro é trazido para a sala de aula. Então, é muito importante fazer um concurso colaborativo de redação,
fazer leituras, indicações, para que esses meninos aprendam a amar essa leitura, trabalhar com as letras, com jogos de letras, trabalhar com rodas de conversa, com os pequenininhos. Gosto muito do trabalho que eu desenvolvi na Natura, chamado Tertúlia Literária, onde reunimos pais para discutir um pequeno capítulo de um livro, sobre o que ele achou, o que ele aprendeu, o que ele mais gostou, tertúlia literária, fazer em sala de aula. Enfim, trabalhar com teatro, com mímicas e gestos. Que linda essa imagem, gente! E, para finalizar, trabalhar com letras e imagens para associação, discriminação visual, enfim. E a naturalista, vou só trabalhar esta, falar sobre ela. Não vou falar da existencialista, vou fechar com ela. A inteligência naturalista, que foi a última inteligência que Gardner pensou e trouxe, a inteligência dos envolvidos com causas ecológicas, com crianças que amam a natureza e amam os animais, e que têm uma capacidade muito grande de cuidado, de amor à natureza. E quando eu digo essa inteligência, não é só sobre plantas, sobre a fauna e a flora. Eu estou falando de uma ecologia sistêmica que acontece na escola. Quando eu cuido da minha carteira, quando eu cuido do papel jogado no pátio, quando eu planto, ensino as crianças sobre como se dá a evolução, como eles constroem uma horta, qual a importância dos vegetais. Eu vi essa semana, eu fiquei encantada com uma escola aqui pertinho de casa. Os meninos colocam a mesa, os meninos colocam os suplás, os meninos colocam uma plantinha na hora da refeição, todo um cuidado, toda uma beleza, um encantamento em prol, porque nós somos o mundo, a sociedade é o nosso reflexo, não é, gente? E quais são as características? Eles procuram entender como as coisas funcionam, percebem as mudanças do tempo, exploram os ambientes, adoram sair para passear, por isso o estudo do meio é antigo, mas é importante. São muito sensíveis às questões do ambiente. Eu fiz um trabalho com a professora Lucília Panicê e com o doutor Edson, o marido dela, e ele contou no programa que eu fazia, Interação, do CIESP, ele disse que uma criança pisou numa lagarta. E aí a professora disse, nossa, você matou a lagarta. E a criancinha do lado disse, não, professora, ele impediu dela virar borboleta. Olha isso, a sensibilidade desta criança. Nunca esqueci disto. Trabalhar com aulas experimentais, trabalho de campo, feira de ciências, zoo, fazer trilhas, plantar árvores. Então, veja, nós somos seres humanos incríveis. Mesmo que a gente não tenha, eu não disponho de todas as inteligências, mas ser reconhecido naquilo que você já gosta, naquilo que você sonha, naquilo que você faz, torna o mundo melhor, sem dúvida nenhuma. E a avaliação é este processo de perceber tudo que o menino já faz, tudo que ele conhece, tudo que ele ama fazer, para que ele possa se disponibilizar a aprender mais, aprender junto, aprender com o outro. E assim, a avaliação formativa por habilidades compete a nós, quando percebermos que está em defasagem, que é pouco desenvolvida,
reformular atividades para que o aluno trabalhe essa inteligência. Para quê? Para que ele possa se aprimorar, para que ele possa potencializar as suas habilidades. Então, esta avaliação por habilidades, ela quebra o paradigma da formalidade, do modelo, de tudo que temos vivido. É uma outra possibilidade. Abrirmos a nossa mente para que todas as áreas do conhecimento e os componentes curriculares possibilitem este aprendizado. Verifique a possibilidade do menino, não é? Então, terminamos. Todos somos capazes de conhecer o mundo através da linguagem, da análise lógico-matemática, da representação musical, espacial, da música, do uso do corpo para resolver problemas ou para desempenharmos certas atividades, da interação com a natureza, da compreensão de outras pessoas e, fundamentalmente, da compreensão de nós mesmos. Eu costumo dizer que a educação é maravilhosa e que eu vejo a esperança nela e que cada um de nós tem algo de tão incrível, de tão mágico e de tão maravilhoso, que eu não quero focar no problema e eu não quero buscar culpados. Eu quero que a gente tenha a grandeza de reconhecer o que ainda cada um de nós precisa aprimorar, precisa aprender, precisa reconhecer, para que, desse modo, a gente possa espalhar sementes do bem, a gente possa fazer da escola um lugar de efetiva aprendizagem, sem traumas, sem culpas. É preciso soltar as amarras, romper as barreiras, para que a gente tenha a nobreza, a dignidade de fazer da escola, por meio dos nossos ensinamentos e das nossas aprendizagens, fazer do mundo um lugar melhor. Sem tanto mimimi, sem tanta crítica, sem tanta reprovação, porque todos nós somos capazes. Hoje eu estou aqui, amanhã, como ontem, eu estive no chat, aprendendo. Essa é a beleza da vida. Fiquem bem. Eu espero que tenha feito de alguma forma sentido para vocês. Me desculpa, Isa, eu extrapolei o tempo, não foi? Eu fiz de propósito, professora Celinha, aqueles 10 minutinhos viraram meia hora. E eu vou lhe contar o que aconteceu. Eu fiquei quietinha, o pessoal está curtindo demais da conta, e eu tenho que contar uma coisa que não é bacana, mas olhe como foi providencial. Professora Regina, que estaria aqui chegando, mais ou menos esse horário, para falar de jogos e gamificação, está numa tempestade na Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela me mandou mensagem falando: Isa, caiu a luz aqui. Eu falei: fique tranquila que vai dar tudo certo, logo volta a luz e entra a professora Regina, porque eu vou antecipar na professora Ariana Cosme, e daí nisso a professora Celinha, perdão, ganhou mais uma meia hora de sobra aí. A professora Celinha falava para mim assim: como é que eu vou falar de todas as inteligências nesse tempo, Isa? Só me diga, olha lá, tá vendo? Isa, na verdade, cada inteligência dá um curso, porque Exato. Aí você aprende a fazer a leitura por meio das evidências das ações da criança. As atividades são evidências, se os objetivos de aprendizagem foram alcançados ou não. E a gente aprende a leitura. Eu passo, por exemplo, passar vídeos. Que inteligência essa criança tem, como fazer essa análise, e como é importante, Isa, perceber o melhor de cada um. Isso, para mim, é fundamental hoje.
enquanto Professora, buscamos... eu quero que a senhora fique quieta um pouquinho. Tá bom. Eu estou... Por quê? Vou Eu estou lhe até dizer... descabelada. Vai aproveitar, linda. Por que ficar quieta, professora? Porque agora não sou eu falando e nem a senhora, e nem Letícia, que é a nossa intérprete que está aqui. Linda, Olha, obrigada, Tijane. Letícia. Olha, Tijane, prof, sua aula é mágica. Transmite amor na sua didática. Olha, Sibeli, professora Célia, a senhora é um exemplo. Com tanta experiência, ainda acreditando na educação, na possibilidade de evolução. Olha as palavras da Edna. A senhora é divina. Meu Deus. Não é, professora? Por isso que eu falei, fique quietinho um pouquinho, que tem algo bem bacana aqui. Opa, esse aqui é depois que a gente vai conversar. Professor Vasco Moreto, que estava com a gente hoje, está no chat aqui, definindo Celinha Godoy. A vida é bela para quem ama o que faz. É a própria expressão do otimismo e do amor. Me emociono também. Parabéns, amiga. O Vasco, eu tenho Meu uma paixão, Deus. eu tenho uma paixão pelo Vasco. Ele é uma referência, sabe? Ele é lindo demais. Ele tem essa amorosidade. Sim, eu acredito, Vasco, te amo, viu, meu bem? Amo Marta, amo todos. Fiquei encantada com o professor que falou ontem também. Apaixonada. Todo mundo lindo. Mário. Né? O Mário, lindo, não conhecia, fiquei encantada com ele. É que eu sou mais... Isa, eu abortei um monte de palavras e questões científicas, embora Gardner seja muito criticado por alguns, é uma teoria válida. Para mim, o futuro da educação está em Gardner. Essa é a realidade. Olha o que a Sandra diz, professora, esse acreditar que faz eu acordar todos os dias e lutar por uma educação de qualidade e equidade. Olha a Bruna, professora Célia, me faz chorar. A gente não se emociona aqui, Bruna? É sobre essa esperança, uma educação que faz a diferença no mundo. Olha a Jaqueline, professora Célia Godoy é tudo de bom e de mais contemporâneo que conheço em todas essas palestras. Amo suas aulas, professoras, desde o seminário lá de transtornos de aprendizagem do neurodesenvolvimento. Linda. A Jaque está desde novembro aqui, esperando a professora Celinha Godoy aparecer de novo. Que não lindo. É? Olha que dentro, gente, né? Olha, Lucia, isso mesmo, professora amada, que professora sábia, puríssima verdade. Professora Celinha, são muitas mensagens, eu coloquei algumas aqui, porque realmente está transbordando de amor, e não é nem, a gente fala esse chat, né? Eu vejo, está transbordando de amor todos esses educadores e educadoras que estão aqui com a gente esse tempo, e o quanto eles demonstram, professora, e teve também mensagem falando disso, da questão da teoria e da prática, porque eles sabem que eles vão sair daqui pensando em todas essas questões das inteligências de Gardner e vão poder aplicar amanhã ali. É isso, né? É isso. Então, o quanto faz sentido. E respondendo a pergunta de vários, e a professora Celinha comentou, cadê os slides? Eu quero esses slides. Os slides da professora Celinha estão sempre recheados. No Instagram, professora Celinha, olha ali, ó, @Instituto Célia Godoy. Ela vai colocar lá para vocês clicam. Vai estar no link da bio, prof? Isso. Eu vou colocar no link da bio e eu vou pedir para essas pessoas, porque a gente fala chat, mas são seres humanos que trabalharam o dia inteiro, pegaram ônibus. Eu também aqui fiquei sem luz, acabou a energia, alagou a minha rua inteira. Deus a Deus. Foi uma coisa, eu digo, hoje não consigo entrar e Deus prosperou e eu estou aqui. Siga a prof, eu faço lá um minutinho com Célia Godoy, sempre trazendo uma sugestão. Eu não gosto da palavra dicas, trazendo uma sugestão ou outra para vocês. Quem seguir a prof, isso não é uma chantagem, só um pedido. Aliás, eu vou retirar a palavra seguir a professora, é fazer parte comigo,
Tá bem, gente? Olha, gostei. É fazer parte, porque eu não sigo alguém, eu faço parte. É verdade, não seguir vai naquela linha de ir atrás, né? É Ir junto, né? atrás, né? E a gente está falando tanto desse movimento de compartilhar, de estar junto, né? Gostei, professora Celinha. Não é seguir, é estar na comunidade, estar junto. Pois é. Ai, que lindos. Muito Gente, bom. Isa, muito Professora, obrigada. gente, professora Celinha, eu dou agarrão nela aqui em Curitiba, quando ela vem no congresso, que a gente quase cai. Porque ela é essa doçura como é ali, é presencial. Então, ela grita de um lado, eu grito do outro, eu abraço, quase derrubo a professora Celinha no saguão aqui do congresso presencial, e é desse jeito que a gente adora mesmo. Ainda bem que o tombo não aconteceu, mas quase aconteceu. Então, sinta-se agarrada de novo, professora Celinha. E eu sei que não sou só eu que estou agarrando, é todo esse povo que está aqui, gente. É lindos. Deixa eu só te falar uma coisa. Outro dia eu vi, me chamaram no direct, disseram, professora, por que sempre a senhora romantiza a educação? Eu respondi, amada, eu respeito a sua forma de compreender a minha fala. A minha consciência jamais me permitiria romantizar a educação. Mas, se eu não acreditar no poder da educação, se eu não acreditar na valorização que um dia vai chegar dos meus pares, e eu, enquanto professora, então eu tenho que parar. E eu não consigo ainda parar. Tem uma coisa que mexe, que move, porque eu venho da sala de aula, da periferia, de 11 lugares diferentes. Eu levei tiro. Eu consegui transformar comunidades. Eu consegui angariar as pessoas. Eu consegui mudar a forma. Eu não mudo a cabeça de alguém, mas refletir sobre o papel daquelas mães da comunidade. Então, a história é tão longa, eu estou escrevendo a minha biografia. A hora que eu conseguir lançar, vocês vão ler o livro em 30 segundos, porque é muita história. Eu não romantizo a educação, mas eu creio nela. Eu creio na possibilidade de nós, enquanto professores, cravarmos na alma do menino a possibilidade de um reconhecimento dele mesmo, de um mundo mais humano. É a educação, gente. Não há outra saída. E enquanto não formos bem remunerados ou devidamente valorizados, vamos fazer a parte que nos cabe. E a parte que nos cabe é termos a certeza que fazemos o melhor para hoje e que está tudo bem. E nunca se esqueça de parar de estudar, nunca pare. Eu terminei o doutorado suado, com 69 anos de idade, porque eu não pude fazer antes. Eu não tinha nem o dinheiro, nem o tempo. E quando eu passei, que não era pago, eu não tinha possibilidade de vida, mas eu queria saber mais, não para ter o título, doutora Célia, mas para saber o que fazer com evidências científicas, com mapeamento. E aí, atualmente, eu estou me formando agora, vou contar para vocês, eu estou estudando a neuropsicopedagogia, a neurociência profundamente. Eu estou fazendo a 4ª pós-graduação e vou fazer 70 anos este ano. Então, é esse movimento, né, que nos impulsiona, que nos coloca para o alto e que nos faz acreditar no nosso poder enquanto educador. Viva todos vocês e sejam muito felizes. Isa, muito obrigada. Agradeço por mim. Olha Vasco Moreto de novo. Quando Célia Godoy fala, a gente tem certeza que ela acredita no que diz. E no que eu faço. O Vasco é uma delícia, gente. Contar com o Vasco. Tenho cada foto do encontro do ano passado com ele, que hora de chorar, de rir.
Maravilhoso também, idem, como a senhora é, professora maravilhosa. Muito, muito obrigada. E aquela coisa, né? Não pela professora Regina, que não conseguiu entrar ainda, mas está vendo, professora Celinha, o universo inspira a seu favor sempre. Sempre. Eu nem me preocupo mais. Tanto que a professora Celinha conversou comigo, falei, professora Celinha, vamos colocar no evento lá para frente. Daí, quando eu perguntei de inteligência as músicas, ela falou assim, adoro, eu. Olha, todo o universo vai conspirando, a gente nem precisa se preocupar, deixa rolar, deixa acontecer que vem. Não é, professora? A menina da professora intérprete, muito obrigada. E a Letícia. Letícia, obrigada, Isabelle, toda a equipe. Tchau, meus amores. Vasco, sabe tudo, né, meu querido? Um abraço para todos vocês. Muito obrigada, gente. Beijo, prof. Linda. Muito obrigada.